Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Binho e hoje nós vamos estudar a estética romântica e a poesia romântica no Brasil. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Binho e hoje nós vamos estudar a estética romântica e a poesia romântica no Brasil. Vamos lá? Inicialmente, vamos estudar algumas imagens que são representativas desse período literário, desse período artístico. Aqui nós temos uma imagem muito forte de um céu carregado e um mar tempestuoso. Ou seja, esta imagem representa bem o universo dos sentimentos que o romântico está inserido. É como se dentro dele brotasse, emergisse o tempo todo um impulso, uma inquietude, daí que ele é movido pelas suas próprias emoções, né? E o título Naufrágio pode sugerir o romântico que naufraga nos seus próprios sentimentos, na sua própria subjetividade, né? É um dos tópicos que a gente vai ver, beleza? Aqui nós temos, portanto, um exemplo de uma imagem marcada pelo sentimentalismo, que é uma das marcas principais do romantismo, ok? Vamos à próxima imagem. Nesse caso, nós temos uma imagem que, somada a esta outra, mostra bem claramente uma nova era que o romantismo vai inaugurar. Que era é essa? É a era da leitura. Leitura essa em uma grande parcela da população, que é exatamente a burguesia, tá? Então o romantismo vai surgir nessa era em que teremos valores burgueses muito em evidência após a Revolução Francesa, né? E aqui a leitora mostra que a literatura terá um público-alvo. E é exatamente o público feminino, né? E é através da literatura que haverá uma educação, haverá uma formação sentimental dos leitores e, sobretudo, das leitoras, como vocês podem observar. Nessa imagem, nós já temos um outro aspecto do romantismo, que é exatamente o nacionalismo, né? Essa imagem foi composta em 1860 por Victor Meirelles e é intitulada A Primeira Missa no Brasil, né? Então veja, é um evento histórico e nessa primeira missa nós temos um ambiente muito marcado pela presença dos selvagens, dos índios e uma natureza bem exuberante, ok? Marcas do nacionalismo romântico, como veremos. Vamos lá? O romantismo se origina concomitantemente em 3 países distintos: a Inglaterra, a Alemanha e a França, tá? E ele corresponde a o que seria uma mudança de espírito, né? Mudança de espírito que poderíamos definir como uma insatisfação. Na Inglaterra, essa insatisfação se manifesta através de Byron, em textos marcados pelo tédio, pela melancolia, é o spleen referido ali. Já o Walter Scott, outro inglês, irá escrever narrativas de teor assim aventureiro, lembrando os cavaleiros medievais. Então, os personagens são heróis dotados de virtudes, de qualidades superiores, ok? Já na Alemanha, o romantismo tem um lado bastante forte. É o Sturm und Drang de Goethe. Traduzindo, é algo como tempestade e ímpeto. Ou seja, surge aqui da Alemanha essa impetuosidade de agir segundo os sentimentos, segundo as emoções, sem pensar muito nas consequências dos seus atos, ok? E a grande obra aqui chama-se Werther, ou Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que mostra a atitude radical
de um jovem que apaixona-se por uma moça já comprometida. Então veja, um amor impossível, e diante dessa impossibilidade de se realizar com ela, ele não pensa duas vezes e vai dar fim à própria vida. Na França, nós vamos ter todo um espírito revolucionário, todo um ideal de divulgação da arte, de divulgação da cultura, bem como dos valores burgueses, né? E alguns autores de grande destaque na França serão Victor Hugo, autor da obra Os Miseráveis, e Alexandre Dumas, autor de várias obras, como por exemplo A Dama das Camélias, tá? Recomendo a leitura dessas obras, ok? Então esses três países compõem o que seria o combustível que vai gerar o romantismo em Portugal, vai gerar aqui no Brasil também, tá? Lembrando, o signo do descontentamento, da insatisfação, do desejo de manifestação interior, beleza? Contextualmente, o romantismo está inserido em uma fase de mudança mundial. Primeiro, lá no século XVIII, nós vamos ter a independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Aí, alguns anos à frente, nós vamos ter a Revolução Francesa e os três ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que de uma forma ou de outra estão presentes nos textos românticos, tá? E, por fim, um outro dado contextual importantíssimo vai ser a independência do Brasil, quando 1822, tá? Então é uma nova era para nações mundiais e para nossa nação também, beleza? Afinal, como que o romantismo se distingue dos outros movimentos? Quais são as marcas que o romantismo traz consigo? A primeira delas é exatamente o nacionalismo, né? Ou seja, o romântico tem essa necessidade de pôr para fora o seu orgulho nacional, né? O seu sentimento de amor pela pátria. E isso se manifesta através de uma atitude heróica, seja através de poesias, seja através de prosa, tá? Ou seja, as personagens vão assumir uma atitude ativa, procurando alcançar os seus sonhos, os seus ideais, os seus desejos, tendo assim esse caráter heróico, tá? E o nacionalismo se manifesta através do indianismo. O índio vai ocupar uma posição central em muitas obras aqui do Brasil, tá? Bem como a paisagem brasileira, uma paisagem bem particular, bem distinta da europeia, que aqui vai ser um objeto de autoafirmação nacional, ok? Por fim, como marca nacionalista, nós vamos ter obras regionalistas, né? Então, sobretudo nos romances, vamos ter romances que se passam no interior do Brasil, em comunidades específicas, caipiras, sertanejas, gaúchas, né? E isso tudo leva em conta ir ao encontro do gosto burguês, ou seja, o público é o elemento mais importante do romantismo, tá? Então as obras são feitas para eles, daí esse nacionalismo é tão em evidência, ok? Segunda marca do romantismo é exatamente o individualismo, que pode ser também traduzido como egocentrismo, tá? Como que o individualismo se manifesta? Através disso daqui. É o sentimentalismo. O romântico é sentimental, é emotivo, ele é movido pelas paixões, ou às vezes pela tristeza, pela melancolia, pela saudade, e sobretudo pelo amor. O subjetivismo. O romântico age segundo a sua visão interior dos fatos, não um caráter objetivo, mas é como ele sente, né? E esse subjetivismo fica mais aflorado no romântico
quando ele cultua a noite, por exemplo, quando ele cultua a solidão, os sonhos, né? A imaginação também. Mas não nos enganemos, porque esse individualismo leva o romântico a estar numa situação de fragilidade psicológica. Então, diante de um problema, diante de um obstáculo que apareça, ele foge da realidade, né? Ele vai buscar uma evasão, seja nas drogas, na bebida, no sexo, nas viagens, né? Então ele não costuma enfrentar os problemas e resolver os problemas racionalmente, né? Ele é dominado pelos sentimentos, né? Então olha que delicada que é a situação do romântico, ok? Terceira marca forte do romantismo, a liberdade. Não se pode falar de romântico sem a liberdade. Ele não admite ser controlado, ser vigiado por qualquer tipo de norma ou dogma, né? Então essa liberdade se manifesta através de uma imaginação muito fértil, da fantasia, da idealização. Então o romântico idealiza a mulher, idealiza a pátria, idealiza o amor, idealiza o que ele sente. Tudo tende a ser exagerado, né? Ele se dá essa liberdade, né? Porque ele quer ser diferente. Originalidade. Ele se preocupa em surpreender o objeto amado, sobretudo, tá? Para daí mostrar que o seu amor é único e exclusivo, beleza? Porém, no final do romantismo, nós vamos ter uma nova vertente ligada à liberdade, que vai ser a defesa do abolicionismo, né? Lembremos que o romantismo acontece numa época em que a escravidão estava a todo vapor, né? Século XIX ainda, e é no romantismo que começa-se a ver alguns movimentos abolicionistas, algumas críticas que vão descambar lá no final do século XIX, no ano de 1888, com a abolição da escravatura. Beleza? Quais são as gerações poéticas do romantismo no Brasil? São 3, ok? E lembrando que o romantismo acontece, sobretudo, na primeira metade ali do século XIX, né? Começa especificamente em 1836 e vai até 1881, ok? A primeira geração é chamada nacionalista ou indianista, tá? E traz como grande nome Gonçalves Dias. Mas o que apresenta essa primeira geração? Apresenta exatamente uma idealização da natureza do índio, mostrando toda a riqueza, a força, a coragem, a capacidade de amar. Ou seja, o índio surge aqui como um símbolo do herói nacional, né? Ou seja, o Brasil, por estar vivendo anos pós-independência, precisava se consolidar, precisava se autoafirmar como uma nação independente. E para tal, eles vão mergulhar no universo da cultura indígena para extrair de lá elementos que sirvam de orgulho, sirvam de referência para essa nova fase que estamos passando, ok? E o grande nome é Gonçalves Dias, um poeta cuja obra possui uma grande diversidade temática e rítmica, tá? Ele tinha um grande domínio da arte da versificação, então ele escrevia em versos de vários tamanhos e conseguia fazer ritmos variados, com rimas, e inclusive com uma grande diversidade de assuntos, né? Então ele vai falar da mulher, da pátria, da floresta, da saudade, do amor, do índio, da traição, da solidão, enfim, veremos ver um exemplo já já, tá? Algumas obras e destaques de Gonçalves Dias são
Poesias nacionalistas, a famosa Canção do Exílio, hein? Quem não lembra dessa poesia? Até os professores de matemática muitas vezes declamam na aula, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então o tema da saudade da terra natal. Já Ijuca Pirama é um poema em que mostra a coragem de um índio que não vai temer a morte e ele vai oferecer-se para morrer e assim honrar a tribo de onde ele veio, né? Além dessa poesia indianista, o Gonçalves Dias também escreveu poesia amorosa. Vamos ver um trecho do poema Se Se Morre de Amor. Se se morre de amor, não se morre, quando é fascinação que nos surpreende, simpáticas feições, cintura breve, uma fita, uma flor entre os cabelos, no engano de amor, arrebatar-nos. Mas isso amor não é, isso é delírio, devaneio, ilusão, que se esvaece ao som final da orquestra, ao derradeiro clarão. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, até capaz de crimes. Compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus. Gostar dos campos, das aves, flores, murmúrios solitários, isso é amor, e desse amor se morre. Veja a intensidade do sentimento que ele coloca nesse poema. Segunda geração. É chamada de ultra-romantismo, geração do spleen ou geração do byronismo, né? E por que isso? É a geração em que vai se valorizar muito o subjetivismo, o individualismo, o escapismo, a morbidez, né? O culto à morte. Somado a isso, nós vamos ter o mal do século, né? Que é a melancolia, é o tédio, é a solidão. Poderíamos dizer que a fase mais assim triste, mais melancólica, mais egocêntrica do romantismo, ok? Soma-se a isso a idealização da mulher. Ela aparece como um anjo, um ser angelical, um ser de outro mundo. Assim também acontece a idealização do amor, que para ser realizado, o romântico é capaz de qualquer coisa, até mesmo de crimes, ok? Nosso principal nome é Álvares de Azevedo, um rapaz com um talento muito grande, que faleceu por volta de 21 anos de idade, mas que deixou poesia de grande qualidade, tá? Oscilando entre um sentimentalismo muito grande e também uma ironia. Muitas vezes ele satiriza a própria seriedade romântica, a própria força que o romantismo normalmente tem, ok? Uma obra famosa dele, Lira dos 20 Anos, tá? Que tem duas partes, uma parte mais romântica e uma parte mais irônica, mais crítica, né? Sobre o romantismo. Aí nós temos também uma outra obra fantástica dele chamada Noite na Taverna. São contos fantásticos, tá? Contos que se passam numa taverna, em um bar, e eles vão contar histórias de aventuras já vividas, né? Então eles estão embriagados e essas histórias são movidas à embriaguez, a aventuras amorosas, à satisfação dos prazeres, dos desejos e por aí afora, tá? Então Álvares de Azevedo é o grande nome. Soma-se a ele outros autores, como Casimiro de Abreu, que é um autor que fez muitas poesias ligadas
ao passado, à infância, como por exemplo, Meus 8 anos, em que ele celebra uma fase da vida muito pura, muito autêntica, muito verdadeira e muito prazerosa, ok? Já Fagundes Varela é o autor do famoso poema Cântico do Calvário. É um poema em homenagem ao filhinho que faleceu há 5 meses de idade apenas, tá? E esse poema é considerado a mais bela elegia nacional. O que é elegia é exatamente um canto fúnebre, é uma poesia de homenagem a alguém que morreu. Beleza? Vamos ver um poema-chave de Álvares de Azevedo? Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor, ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens de alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Ah, não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então veja, a idealização do sentimento da mulher, que é alguém que está num outro plano, num plano próximo do espiritual, do angelical. Este é Álvares de Azevedo na sua parte mais sentimental. Terceira geração romântica no Brasil, chamada também de social, de hugoana ou de condoreira, tá? E por quê? É a geração em que vamos fugir um pouquinho dos estereótipos românticos, né? E haverá outras temáticas, como a questão do progresso, pelo qual estava passando o Brasil no século XIX, um engajamento político, engajamento esse que vai se refletir numa luta contra a escravidão, a defesa da liberdade e a crítica exatamente aos oprimidos. Então poderíamos dizer que nessa terceira geração já há uma poesia que escapa do aspecto individualista e adquire uma conotação mais coletivista, beleza? E um detalhe, o tom dessa poesia é oratório, é grandiloquente, como se fosse um comício, né? Algo assim para o mundo todo ouvir. Quem é o grande nome? Castro Alves, né? Conhecido como poeta dos escravos, tá? E ele vai voltar exatamente para o mundo real. Tanto que a sua poesia de caráter amoroso é fruto de uma experiência real, autêntica, com uma namorada que ele teve, uma atriz baiana, e por quem ele vai sim ter uma fortíssima experiência amorosa, ok? Então Castro Alves aqui coloca na sua poesia algo mais material, mais carnal, erótico, enfim, ok? No entanto, o grande diferencial da sua obra está na poesia abolicionista, ok? Que está muito destacada no livro Os Escravos, né? E dentro desse livro nós vamos ter o famoso poema Navio Negreiro, em que ele faz uma longa descrição sobre o tratamento que os negros recebiam desde quando eram capturados na África e durante a viagem até chegarem aqui no Brasil. Todos os maus tratos, todas as humilhações, toda a violência, a brutalidade que eles vão receber, ok? E uma obra de teor, sobretudo lírico, amoroso, é a obra Espumas Flutuantes, ok? Vamos ver um poema da poesia abolicionista de Castro Alves?
a canção do africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então veja a sensibilidade do poeta em mergulhar no que seria a psique do africano aqui presente no Brasil, extrair dessa psique uma dor, uma saudade, algo muito particular, íntimo e verdadeiro que muitos africanos sofreram aqui no nosso país. Tudo bem, gente? Então, para início de conversa no romantismo, estas são as informações fundamentais. No próximo vídeo, a gente vai ver outros tópicos, como por exemplo a prosa, e eu aguardo vocês lá, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!